Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre as camadas da Terra. Isso aí, o planeta Terra é dividido em camadas. Tudo que a gente vai estudar é bom dividir em partes, repartir, dividir direitinho, para a gente separar e ver o que tem em comum e o que é diferente. Show de bola? Então vamos lá. Então, a gente tem três principais camadas. O núcleo, em volta dele a gente tem o manto, e em volta disso tudo a gente tem a crosta terrestre, bem fininho, bem miudinho. Se fosse, por exemplo, comparar com um ovo, seria a casca do ovo, depois a gema. A clara é a gema, no caso. Né? Não gosto muito de ovo, então nunca lembro muito a ordem, apesar de ser biólogo, né? Tem que saber o ovo de qual, né? Tem a gema, a clara, a casca. Mas, de resumo, seria mais ou menos como isso daí. Só que, como a esfera terrestre é um pouquinho maior que um ovo, a gente consegue dividir em algumas subpartes. Por exemplo, a gente tem no núcleo, a parte central é uma parte mais externa, são compostas de materiais diferentes. Vocês podem ver aí do lado o que tem de material diferente, temperaturas diferentes. Show? E, por incrível que pareça, no núcleo é a região mais quente do planeta, e o incrível não é isso. É que alguns materiais que, teoricamente, deveriam estar no estado líquido ou até gasoso, né, pela alta temperatura, mas devido à alta pressão, uma extrema pressão, é uma região de pressão absurda, isso acontece fazendo o quê? Deixando o que deveria estar em estado líquido em estado sólido. Logo, nosso núcleo é sólido e não líquido ou gasoso. O manto, que é dividido em manto inferior e superior, no caso, o inferior é o mais perto do núcleo, ele também tem algumas subdivisões também. No caso, temperaturas diferentes, materiais diferentes ali em estado líquido e às vezes sólido, mas normalmente meio pastoso. Lembra um pouco a célula, né? Tem aquele estado meio gel-sol. No caso, perto do núcleo é um pouquinho mais líquido, né? Um pouquinho mais maleável. Quando chega perto da membrana celular, ele é um pouquinho mais rígido, que é o Sol, gel-sol. Gel próximo da membrana celular e Sol mais perto do núcleo, que é um pouquinho mais maleável, e fora um pouquinho mais rígido. O manto movimenta mais ou menos parecido com isso daí, mas não é bem por aí. Show! No manto superior, a gente tem uma região que a gente chama de estenosfera. A estenosfera, desculpa. Que é onde ocorre o quê? O fenômeno das placas tectônicas. Não, as placas tectônicas não estão lá. Elas estão na crosta terrestre. Show! Só que o que tem lá nessa situação? Lá tem correntes de convecção, onde a gente tem o quê? As movimentações das placas tectônicas. Ou seja, toda a crosta terrestre ela é dividida em placas. E essas placas aí estão sempre se mexendo, de pouquinho em pouquinho, para lá, para cá. E vão formando os terremotos, maremotos, novas montanhas, né, formando os relevos aí, alterando o relevo do planeta. E se movimentando. E essa movimentação é por essas correntes de convecção que tem no magma. Show de bola? No magma não. No manto. No manto superior, mais especificamente lá na estenosfera. Perfeito? Falando em esfera, acima da estenosfera a gente tem a litosfera, que é uma espécie de mix entre a crosta terrestre e o manto superior. É uma região um pouco mais rígida ali do manto superior, que aí a gente chama de litosfera, que é a região dos sólidos, esfera dos sólidos do planeta. É quase como se fosse uma esfera de sólidos, de lito, né? Lito, rocha. Quem viu minha aula lá de tipo de rocha, sabe? Lito, ligado a rocha. Pedra esquece. Vê o vídeo lá que vocês vão entender por que vai esquecer de pedra. Vou deixar o link aí na descrição para facilitar o acesso para todo mundo. Show de bola? Então, ali então. E, sim, só um lembrante. Janeiro de 2023, se você estiver me assistindo em 2022, se prepara, eu vou lançar aí alguns vídeos também sobre as outras esferas. Biosfera, atmosfera e também a hidrosfera. 3 esferas que estão faltando. Ali é o que a gente está vendo hoje. Show? Então, seguindo.
A crosta terrestre ela é fina, ela varia normalmente entre 8 e 40 quilômetros. Pode ter lugar um pouco mais fino, né? Porque a placa está mexendo, aí afinou um pouquinho mais. Mas existem algumas regiões mais altas, como por exemplo, regiões de montanha, né? Que podem chegar a alturas muito maiores que 40 quilômetros. Top? Então a gente tem essa situação das camadas da Terra. Assim, dentro da camada da Terra, dentro do manto superior, costuma ter alguns pedacinhos de rocha fechado que costumam formar cristais lá dentro, mas pode ambientizar alguma outra coisa um pouco maior e variam de tamanho, de quilômetros até às vezes, que chamam geodos. Formam normalmente cristais, podem ser bem pequenos, mas podem ser enormes, de grande também. É nele que foi baseado aquele filme Viagem ao Centro da Terra, né? Do cara que fez a múmia, esqueci o nome do ator. Vou colocar o nome embaixo para facilitar. Mas então, lá, eles, em vez de irem até o centro da Terra, na verdade, eles viajam até um pedaço de geodo, que se formou um ambiente lá dentro. Na prática, existe isso? Na verdade, a tecnologia atual a gente não tem para investigar e ver alguma coisa que dê para enxergar aquilo dali. Porque a gente mal consegue atravessar a crosta terrestre para chegar no manto superior para conseguir fazer algum tipo de análise e investigação científica. Não tem nada que vá suportar a temperatura que chegue lá. Nem uma sonda, nem equipamento para ir lá. Ainda mais se sonda não existe. A gente não, obviamente não vai ter nenhum veículo para chegar lá, né? É que nem Marte. A evolução foi primeiro chegar uma sonda para depois conseguir mandar alguma nave e talvez no futuro a gente mande algum ser humano, mas pelo menos sonda já tem. Top! Foi o robozinho lá que se perdeu, tá vivo? Sei lá como é que tá. Não confio muito bem como é que foi o final da história, não. E esse lance do geodo aí me lembrou a primeira aula de citologia na faculdade de biologia, que a gente chama normalmente de ciência biológica. Foi bem engraçado. Na primeira aula de citologia, a professora pediu pra gente fazer uma célula, né, um modelo de célula, deu papelão, massinhas de modelar, um bocado de recursos, né, pra gente fazer ali, né. Aí do meu grupo, eu fiz zoar, gente, aqui ó, aqui a Terra, ó, a crosta terrestre, o manto, o núcleo e os geodos, que são as organelas, a gente fez mal feito. Se o Robson estiver assistindo aqui, talvez lembre disso daí. Robson, grande Robson, agora é doutor. Doutor, parabéns aí pelo seu doutorado, Robson. E, gente, a gente se vê em um próximo vídeo.